Queria trazer para compartilhar com todos vocês, né, acerca da palavra. É para jovem, né? Tá vendo que todo mundo aqui é jovem, né? Lógico, também sou jovem. Quando é convidado, me falaram quando é convidado, meu irmão falou quando é convidado para falar para jovem que você está ficando velho, né? Então, esse que é o problema. Mas eu acho que aqui atrás também tem bastante jovem. Então a gente vai estar compartilhando um pouco da palavra, daquilo que a gente também já está acostumado, a gente já ouviu, né? Hoje, o dia todo, né? Eu cheguei na hora do almoço, tudo bem, né? Ninguém percebeu. Mas, então a gente vai falar simplesmente daquilo, tudo que a gente já ouviu falar já desde cedo, depois do almoço e na hora da pregação do Evangelho também, né? Porque falar da palavra é falar não só para cristãos, né, para crentes, mas também para falar para pessoas que terão que ser salvas, né? Então isso que é importante, que a palavra do Senhor tem, vamos dizer que para todos os gostos, né, vamos dizer assim, né, atinge jovens, atinge idosos, atinge crianças, para todo mundo. Então a própria palavra também a gente vê aqui em Timóteo, a gente vê muito um jovem, né, falando a respeito para pessoas mais velhas. Então não existe idade, né? Porque a pessoa mais velha vai falar para a criança, ou uma criança vai falar para o mais velho, um adolescente vai falar para um público mais velho, enfim. Então a palavra do Senhor, ela atinge todos nós, o nosso coração, fala conosco em todo momento, né? Eu queria estar compartilhando com vocês um pouco aqui a respeito de... Acho que eu ficar ali melhor, né? Todo mundo... A respeito de Gálatas capítulo 5. Gálatas, né? Os irmãos assim vão estar entendendo um pouco acerca desse assunto, que na realidade é um assunto que foi até falado aqui hoje, sobre pessoas, né, que trazem heresias, trazem falsa doutrina. E muitas vezes a gente tem a necessidade de estar sendo alertado, sendo orientado e tendo realmente vontade, né, de estar buscando a verdade, estar sempre lutando pela verdade e tendo um amor por essa palavra, né? Não é simplesmente chegar e eu vou estar lendo, estudando o dia todo, ou o mês inteiro, fazendo... A gente vê aí fora, né, fazendo estudos teológicos, enfim, não existe isso, né? A palavra de Deus, o gostoso dela é você estar não só lendo, entendendo, mas vivenciando, né, essa palavra tão importante que nos traz assim mudança na vida de cada um de nós, né? E os jovens estão entendendo isso também, que talvez hoje a gente só pode pensa assim, eu estou participando, estou indo lá nas conferências com os meus pais. Eu estou indo só nas conferências ali com um amigo meu, ou com um primo, ou, sei lá, com um parente. E está entendendo que essa palavra aqui, né, aos poucos a gente vai poder estar na nossa vida. Não aqui, não vai ser aqui em palavras que eu vou estar dizendo isso para todos nós, né, para vocês. Mas vai ser no seu dia a dia, na sua vida, no seu testemunho. Você vai poder estar com o seu colega, né? Do lado, no trabalho, na escola, onde for que seja, está passando para ele, como foi falado aqui também, né, essa noite, sobre não só pregar o Evangelho, o irmão Caritá falou muito bem, que não é só a questão de estar pregando, entregando folheto, ou, né, indo num lugar público, falando o Evangelho, mas muitas vezes que na nossa vida, as pessoas olharem, nossa, aquilo lá, ele é crente, né, ele é cristão, ele é diferente. Enfim, ele não faz isso que eu faço. Nossa, ele ele é diferente, né? E a gente nota que as aflições, né, que muitas vezes é falado aqui nessa palavra, que nós sofremos muitas vezes, desprezo, né? É um simples ato de você não fazer aquilo que o mundo faz, né? Que de repente sair com os colegas para fazer determinadas programações, enfim, diferentes, assim que o mundo faz, né? Bagunças, enfim. Aí você fala, não, eu não vou. Aí, pai, mas não fiz nada, né? Nossa, mas por que você não vai, né? Por que você não quer, de repente,
sair com a gente para uma balada, uma coisa assim, né? Fazer aquilo diferente que um jovem faz. Ah, não quero, não me sinto bem, né? E você começa a meditar, a pensar em tudo aquilo que você realmente vê de valor. Você não vai deixar de fazer, aquilo que o mundo faz, que os jovens fazem e tal, porque seu pai falou para você não fazer, né? Ah, não, meu pai falou que não é para mim fazer. Não, você vai deixar de fazer porque você começa a amar a palavra, você começa a entender a palavra, você começa a perceber que existem pessoas felizes, né? Do lado de cá, né? Do lado da palavra de Deus. Vamos lá então? Tem que ser rápido, né? Gálatas, capítulo 5. A gente vai estar meditando um pouco rápido assim acerca dessa palavra, a gente vai estar entendendo o motivo, né, dessa passagem aqui. Vou estar lendo aqui para todos aqui. Fala assim, começando no versículo 1, eu acho muito importante isso, esse versículo 1 de Gálatas, capítulo 5, fala assim, todos acharam, né, a Bíblia aí? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, Gálatas aqui começa a falar acerca, né, vamos estar entendendo um pouquinho aqui, e para sermos livres e não estarmos debaixo do jugo da servidão. Aqui está falando a respeito dos judeus, né, do judaísmo, acerca de uma lei, de uma religião que tinha por trás, né, daquele povo e daquela igreja, e que o apóstolo aqui fala para que vivam em liberdade, né? Vivam em liberdade. Mas como assim, né? Vivam em liberdade. Então, o que é essa liberdade, né? Continuando. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor, né? Por caridade. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências.
se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então essa passagem aqui, fala, como eu falei, né, fala muito bem acerca de uma lei, de uma religião que tinha por trás, né, de uma igreja em que o apóstolo Paulo vem ali trazendo o verdadeiro sentido da palavra, que não era o sentido de ficar seguindo regras, né, como se fosse coisa assim que se eu não fizer, né, se eu não fizer aquilo, de repente eu vou estar perdido, eu vou estar condenado, eu vou ser, né? Mas não, ele está trazendo algo em que você tem que estar com Cristo, né? Fazendo algo para o Senhor, sem a necessidade de ficar preso em alguma coisa. Estava querendo tirar aquela igreja, aquelas pessoas ali daquela formalidade, e esquecendo, né? Eles estavam esquecendo realmente do propósito que Cristo veio, né? Não era esse propósito de ficar, como é que fala? Seguindo aquela regra, seguindo aquele mandamento, aquela coisa que, não, vou fazer assim, porque eu tenho que fazer assim. E o interessante em tudo isso aqui, a gente fala sobre a liberdade, né? Sobre buscar a Deus. E no versículo 16... fala assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, aí o apóstolo já falou uma coisa muito interessante para nós. Ande em espírito, né? Viva segundo a vontade de Deus, que vai ser fácil você não, vamos traduzir, né? Vai ser fácil você não fazer a vontade da carne. Porque se a gente de repente querer lutar, né, só contra a carne e não buscar as coisas de Deus, de repente a minha comunhão no meu dia a dia não é estar lendo a palavra, não é estar orando, não é estar de repente contatando os irmãos, mas não, é de repente querer buscar outros princípios na minha vida. E daí eu acabo esquecendo, e daí chega na reunião, né, de repente só no final de semana eu vou para a reunião lá com os irmãos lá, pedir uma palavra, ou de repente pedir um hino, cantar um hino, mas eu fico a semana inteira sem comunhão, né, com a palavra. Aí chega no final de semana com os irmãos, de repente, puxa vida, que chato que está aqui, né? Não tem graça, não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. E aí a gente fica pensando, não, mas como isso, né? Por que eu não sinto um gozo, não sinto alegria quando estou lá? Porque a gente acaba não tendo essa comunhão dia a dia, né? A nossa semana, não lê a palavra, não procura orar, não procura, de repente, ouvir uma canção que fale de Cristo, fale do Senhor. E a nossa comunhão é com outros valores, totalmente diferentes. Chega aqui, a gente, não, vamos cantar, tá bom, vamos cantar. A gente senta ali, fica ali, assim, tal, e olhando e cantando, esperando o outro, né? Puxa vida, fica vendo o relógio, vai terminar, não vai terminar, né? A reunião, e vamos embora, e depois já está pensando na reunião, o que eu vou fazer depois que terminar a reunião, né? Aí eu vou para tal lugar, eu vou né, sair com os amigos, eu vou fazer isso, aquilo. E aí acaba realmente o gozo. E aí você acaba não vencendo a concupiscência da carne. Por quê? Porque a gente não anda, no versículo 16, não anda em espírito, né? E o que é andar em espírito? A gente vê aqui no versículo 22 desse capítulo, né, de Gálatas. Você sempre é acostumado a ouvir o capítulo de Gálatas 5, né, como obras da carne e fruto do Espírito. Aqui a gente pode estar lendo, né, um pouco mais, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quando nós estamos realmente, né, dentro do caminho do Senhor e buscando realmente, né, lendo a palavra, ninguém está falando, né, de repente fazer uma coisa aprofundada, não, mas você tendo aquele pequeno contato, né, nós aqui tendo um pequeno contato todos os dias, que seja, né, com a palavra e tendo essa afinidade, vamos dizer assim, né, com a palavra, afinidade, que seria uma coisa, né, mais tranquila. E a gente pode estar aqui se familiarizando com a palavra, tendo uma facilidade
Na hora que um irmão lê uma passagem, você, não, já lê, já entendi o que ele está querendo dizer, né? Não fica, né? O que ele está querendo dizer com aquilo? E aqui a gente vê em Gálatas falando sobre isso, né? Sobre a nossa liberdade, né? E no versículo 13, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, a nossa liberdade, né? Para não dar ocasião à carne. Aqui está falando realmente da liberdade que a gente tem, né, no Senhor. De realmente estar livre, né? É uma condição que a gente alcança através, né, de crer no Senhor. A gente acaba tendo esse privilégio, né, dessa liberdade, não porque eu quero ser livre, porque... Não, o Senhor, a partir do momento que a gente creu no Senhor, a partir do momento que a gente aceitou o Senhor, Ele nos dá essa condição de liberdade, nos dá essa condição de estarmos livres, né? Salvos. Isso aí é Ele que dá, não é eu, não é a minha condição, porque eu estou lendo a palavra, porque eu estou buscando a Deus, porque eu estou dobrando meu joelho, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e de repente eu vou agora me sentir realmente um homem espiritual, um homem todo... Não, aqui realmente a gente tem, né, como os irmãos falaram aqui hoje, a gente vê essa questão de estar exortando, essa questão de estar falando da palavra, essa questão de a gente estar falando para o outro. Realmente aqui não tem ninguém perfeito, né? Todos nós aqui somos falhos, né? Erramos, né, de todas as formas, né? De muitas formas. Mas o falar da palavra é muito importante para nós, né? Buscar a Deus, né? Estarmos realmente firmes e fiéis. Ninguém é perfeito e a gente realmente tem que estar sempre firmes e fiéis em todo esse propósito. E é importante em tudo isso também a nossa consciência dentro do Evangelho, né? A nossa força, ela vai vir através da leitura da palavra, do nosso testemunho. Não vai ser porque eu estou estudando muito bem a questão da palavra, isso não. Mas a nossa força, a nossa convicção em tudo, no nosso dia a dia, vai ser assim. Vai ser através da nossa leitura na palavra, nossa comunhão com a palavra do Senhor. Aqui tem alguns versículos que eu queria estar lendo com os irmãos aqui para que a gente venha entender um pouco mais, né, acerca de tudo isso, né? 1 Coríntios 6,12. Do que eu quero dizer com respeito, né? 1 Coríntios 6,12, com respeito a essa liberdade, né? Que aqui eu estou citando, né? Fala assim, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, né? Permitidas, né? Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? Fala um pouco a respeito daquilo que realmente eu tenho essa liberdade, né, no Senhor, mas eu tenho que ter um certo cuidado, né? Por que esse certo cuidado? Porque, né, em Gálatas, né, a gente tem visto o que vem a ser as coisas que não são agradáveis, né, aos olhos do Senhor, à vontade do Senhor. Então é a hora que realmente eu tenho que tomar o meu cuidado. E aonde eu vou ter que andar, eu tenho essa liberdade, mas aonde eu vou pisar, aonde eu vou andar, com quem que eu vou andar, né? Com quem que eu vou ter a minha companhia, né? Vou andar como, assim. Também queria estar 1 Tessalonicenses 5:22. Vou estar lendo ali o 16, né? 5:16, 1 Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre, né? Orai sem cessar. São alguns conselhos, né? Que o irmão aqui coloca. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis a profecia. Examinai tudo, retende o bem. Versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal, né? Aqui não fala para nós nos abstermos das coisas más, mas também da aparência,
do mal. Então, de repente, aquilo que parece ser mal, né? Vamos lá ver se é mal. Tudo que parece ser mal. Então, realmente ter esse zelo, né? Esse cuidado em nos abstermos daquilo que aparenta ser mal. Não, né? Uma aproximação, né? Em tudo isso. E 2 Timóteo 2:22. Esse aqui eu acho muito interessante, essa passagem aqui. Está compartilhando. Os irmãos já conhecem, mas está lendo de novo aqui. 2 Timóteo 2:22 fala: foge também dos desejos da mocidade. Né? Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade, né? E a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina o quê? Nos tira, né? Nos tira de uma condição, né? Foge, né? Dos desejos da mocidade. Mas o Senhor, Ele nunca... A gente vê as passagens aqui que Ele nunca tira você do pecado e fica por isso mesmo. Não. Ele tira você do pecado e coloca você num lugar seguro, né? Ele não vai fazer isso com você, tirar você daqui, assim, não, agora você saiu do pecado, agora, né? Cuida da sua vida, faz qualquer coisa. Não. Segue a justiça, né? A fé, a caridade. E daí? E daí? E a paz. Com quem? Com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então, Ele faz com que você saia do erro, do pecado, que você se coloque num lugar tranquilo com pessoas, né? Que seguem, né? Com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então, eu estou ali, eu deixo o pecado, eu deixo o erro, mas, né, estou junto com os irmãos, estou dentro da palavra, primeiro com o Senhor, depois com os irmãos. Primeiro eu encontro o Senhor. Também ali no mesmo capítulo 3, né, de 2 Timóteo 3, versículo 16, fala assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, né, que é reprovar, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a escritura era proveitosa, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ela nos ensina primeiro, né? Depois, ela nos reprova, né? Ela nos repreende, quer dizer, ela nos ensinou e nos traz um momento que eu falo assim, não, eu estou errado, né? Eu tive encontro com o Senhor, estou errado. Eu estou vivendo, ou então eu já sou um cristão e eu estou errado. Para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ele me reprova e ao mesmo tempo ele já me instrui e me ensina como que eu tenho né, a palavra de Deus ela coloca onde que eu tenho que andar então, né? Não vou ficar simplesmente deixando de, vamos dizer assim, de fazer as coisas do mundo e fica por isso mesmo. Não, eu vou fazer as coisas, não vou deixar de fazer as coisas do mundo, mas vou fazer as coisas do Senhor. Eu tenho que estar preenchido de alguma forma, né? Posso deixar esse espaço vazio, né? Essa coisa oca. Mas a própria palavra ela vai estar suprindo, ela vai estar dando condições para que eu abandone o pecado, né? Dia a dia, todos os dias. Então, existem várias passagens, não sei, tranquilo? Não sei o tempo que é, mas mais 10 minutos, tá bom. Então, irmãos, então o que eu queria estar compartilhando realmente com os irmãos é isso. Com os jovens, com os velhos, né? Que dura, os velhos. Com todos nós aqui, é isso, que realmente a igreja é essa, né? A igreja é essa. Não existe, a gente estiver compartilhando ali em Timóteo, a gente vê ali várias situações, até o irmão Timóteo exortando, né? O apóstolo Paulo pede que ele exorte os mais velhos. Enfim, existem situações que a igreja não tem essa questão vamos dizer assim, de jovem, velho, de criança, porque a palavra de Deus é para todos nós, né? Ela vem com encontro às nossas necessidades e vem realmente, né? Trazendo realmente, existem, lógico, ordens, existem assim, cuidados,
Existem muitas coisas que a gente vem aprendendo com ela. Mas o importante na palavra, né, de Deus é isso. Nunca perder. A gente nunca perder essa nosso contato com ela, né? Pode ser o mais simples, né, que seja o nosso contato, nada de repente, mas eu não sei estudar assim, muito a fundo, não. Mas assim, o pouco contato que a gente tem, né, com a palavra a todos os dias, né, trazendo, lendo um versículo, lendo uma passagem, ou então um irmão ali no momento da reunião mesmo, tá falando alguma coisinha, procurando, puxa, não entendi, né, de repente o irmão já conhece um pouco mais, não entendi o que quer dizer essa passagem aqui. Chega do lado, né, os mais jovens, chega do lado e pergunta, o que está acontecendo, como é que é essa situação aqui, como é que quis dizer com isso. Então, com isso a gente vem aprender realmente, né, estar sempre na palavra de Deus. Vamos estar orando, irmãos?